Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia neste sábado com muito alto astral, um bate-papo super gostoso. Nós vamos falar de tanta coisa hoje, né, Jesse? Opa! Jesse Navarro comigo hoje. Muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que te agradeço. Ao microfone, Jesse. Costumou? Sempre uma honra estar aqui dando entrevista para você. Fico muito feliz. Muito bom. Hoje eu trouxe o Jesse para a gente conhecer um pouquinho mais dele, né? Você que está com a gente já há quanto tempo? 6 anos. Seis anos. Ele vai contar essa história. A gente tem muito a falar, inclusive sobre o baralho bocudo. Na mão, né? O Jesse, gente, ele é tarólogo, ele é autor do Bocudo, o livro do baralho cigano. Você vai falar que tem uma nova edição surgindo por aí. E vamos que vamos. Quando que você está aqui na rádio? Toda sexta-feira, às 6 da tarde. Toda sexta-feira o programa? Momento. Nome básico, né? Programa Momento com Jesse Navarro, toda sexta-feira, às 6 da tarde, 18 horas. 18 horas aqui na Vibe Mundial. Deixa eu deixar minha tela aqui aberta, que tem telefone, tem um monte de coisa. Jesse, me conta um pouquinho. Você veio nesses 6 anos atrás, você veio para a Vibe Mundial. Como que foi essa sua chegada aqui? Por que você quis vir ter um programa na rádio? O que você fazia antes? Conta um pouco da tua história. Eu era um jornalista e sabia ler tarô. Meus pais liam tarô e a gente tinha na família uma história muito interessante da minha irmã, que ela foi atropelada aos 6 anos em Santos e ela teve uma experiência de quase morte. E na UTI viu todos a bisavô, o avô, aparente que ela nem sequer imaginaria aos 6 anos de idade que existia. E meu pai e minha mãe lá, já desenganados, os médicos tinham falado, não vai sobreviver, questão só de horas. E ela voltou falando, eu vi o vô tal, eu vi o bisavô tal, não sei o quê. E essa experiência marcou muito a minha mãe. Quando a minha mãe estava na UTI, quando a minha irmã estava na UTI, a minha mãe comprou livro que ensinava alemão, quiromancia, que ensinava a ler tarô. Ela estava buscando tudo, fez promessa para Nossa Senhora. A promessa dela foi atendida, ela teve até uma visão de Nossa Senhora. Desde então, eu estou falando isso para entender como que eu vim parar aqui, né? Sua irmã tinha quantos anos? 6. 6 anos. E eu tinha 3. Criança. Eu tinha 3. E desde então, a minha mãe começou a ir para essa praia esotérica, virou astróloga de rádio, ela queria entender o que estava acontecendo e como que funcionava esse mundo dimensional. Foi para isso aí. E eu fui me formando jornalista. Tive problemas pessoais e quando eu estava mais ou menos ali, quase 40 anos, a minha mãe viu um anjo. E esse anjo deixou lá em casa, na casa dela, uma mala e chegou com uma espada, apontou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, não falava nada. E ela ali, vendo aquele anjo, tentando entender a mensagem, de repente me sumiu. E a minha mãe não tinha me contado essa história direito, porque era aquele filho que não estava tão presente, né? Uhum. Aí um dia, eu fiz uma constelação familiar com um amigo cineasta, ele fez uma coisa chamada psicomagia, é o Newton Canito. E ele, no final das contas, viu que eu estava rolando um conflito com a parte da mãe, e falou assim, você vai lá e leva uma flor para ela. Porque você está com quase 40 anos, morando na casa da mãe, você está dando trabalho para sua mãe, você acha que ele está errado ainda, amigo? Cai na real. Você morava com a tua mãe? Estava morando com a minha mãe. Estava num momento difícil da vida, desempregado, com problemas pessoais. Aí ela recebeu a flor e contou a história do anjo para mim. Eu falei, por que você não me contou antes? Eu falei, mas você não para aqui, você mal conversa. Tá Mora sempre... junto é pior, né? Entra e sai correndo. Está sempre voando. Aí, então eu estou contando isso para padres, estou contando isso para pastores, estou contando isso para rabinos, estou indo em todos os lugares com a Silvia, minha irmã, para a gente contar essa aparição. Eu queria dar uma entrevista lá na Rádio Mundial, que era essa rádio aqui. O ano era 2017 e o sonho dela era dar uma entrevista aqui. E tua mãe já estava bem desenvolvida espiritualmente com isso, nessa busca dela, da tua irmã na UTI até esta etapa, né, da vida? Ela foi se aprimorando, ela trabalhou com isso, ela trabalha com isso? Não trabalha mais não trabalha mais. Isso, ela parou. Mas durante muitos anos ela trabalhou com tarô, ela foi astróloga de jornal, astróloga de rádio, uma rádio lá de Osasco. Uhum.
Mas ela estava parada com essa atividade, e conheceu a Rosa Cruz, mas não estava muito ativa com isso. A visão do anjo fez com que ela retomasse essa busca. E aí ela queria dar entrevista aqui. Mas não é assim fácil. Vai mandar um e-mail aqui, falando, quero ser entrevistada. Depois vai ver muita gente querendo holofote, né? Então ela ligou aqui e falou, não, você pode comprar um programa que você vai fazer. Tudo. Mas eu não quero fazer programa nenhum, só queria ser entrevistada. Eu pago para ser entrevistada. Não, você tem que comprar um programa. Aí eu falei para ela, mas compra o programa. Ela falou assim, eu vou comprar. Então o primeiro programa, você vai me entrevistar. Eu vou ser sua entrevistada e eu vou contar essa história do anjo. Aí, os outros 3 programas ficam para você. Você lê tarô, você não está trabalhando mesmo, e aí você tenta vender leitura de tarô. Gente, foi aquilo que foi o grande plot, a grande chave, foi a grande mudança cósmica da minha vida, foi naquele momento que a gente veio aqui, fez o programa de estreia ao vivo. Naquela época eu me vestia de cigano, eu tinha feito um curso de dança cigana, você lembra disso? Sim. E eu estava numa fase de me vestir de cigano. Mas você se via cigano? Exatamente, eu me via nessa cigano. época, mas antes não. Eu sempre tive uma coisa com cigano. Também sempre gostei de tarô, sempre gostei de baralho, sempre fui místico. Mas eu tive uma vida rebelde e me perdi durante muito tempo. Minha espiritualidade foi bem comprometida. Depois eu voltei para a vida. E essa volta para a vida foi nesse ritmo cigano que eu comecei a frequentar os cursos de dança cigana. E estava numa fase assim de muita inspiração, de arte, criatividade. E a minha mãe me trouxe, aqui a gente veio, fez a entrevista dela. Aí eu fiz o 2º programa, o 3º programa, falei, não, eu vou continuar aqui nessa rádio, eu vou dar um jeito de continuar, e tô aí já. Porque você gostou da brincadeira. Nossa, eu gostei, e foi uma grande virada na minha vida mesmo, sabe, quando dá certo. Então, aquele problema de desemprego e estar morando na mãe, foi resolvido, porque aí eu criei também um canal no YouTube, o canal do YouTube disparou, foi muito bem, e começou a aparecer os clientes. E aí começaram a aparecer os clientes, eu falei, mãe, eu queria te agradecer, tô fazendo minhas malas e me mudando, vim morar aqui perto da rádio, e tô morando aqui desde 2018. Então... Tomou conta da tua vida de uma forma mais regrada, né? Exatamente. Aí, desde então, eu comecei a me dedicar para valer a espiritualidade, comecei a praticar meditação diária. Então, quando eu comecei a praticar meditação diária... Porque antes você não fazia nada disso. Mesmo gostando de um tarô... Perdido. Tá, então depois então a sua virada de chave aconteceu há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás. Com a estreia de um programa. Com a estreia de um programa. Aí eu comecei a fazer a meditação diária e eu frequentava um núcleo de meditação e eu falava que eu meditava todos os dias. É mentira. Mentiroso! Mentira. Aí eu saía daquele negócio e falava, por que você está mentindo? Isso não é legal. Por que você não experimenta, então? Vai e medita todo dia para ver o que acontece. Comecei a meditar 20 minutos por dia. Aí, um dia eu esqueci de tomar o remédio para dormir. Eu tomava Rivotril e tudo, esqueci de tomar. Falei, olha, dormi numa boa. No outro dia, eu falei, vou tentar de novo, sem remédio. Dormi de novo numa boa, parei, nunca mais tomei o remédio. Primeira conquista da meditação. Aí eu continuava meditando, mas para meditar precisa respirar. Aí quando eu respirava, vinha aquele ar de fumante, sabe, faz até barulho gato, mesmo. Chiado de gato, aquele negócio. Eu não quero respirar e ouvir isso. Então para de fumar. Uma vozinha do eu interior me falou, para de fumar. Parei de fumar, parou o barulho. Então foram 2 conquistas muito importantes e começou todo um regramento, uma reforma íntima. Então certos comportamentos que ainda eram imaturos, infantis, que eu estava reproduzindo, eu comecei a olhar para isso. Então foi uma mescla de terapias. Teve a ajuda de um mentor, amigo, cineasta, teve a ajuda da mãe, teve a ajuda da dançarina que me mostrou o mundo cigano. Foram muitos núcleos. Então a mensagem é assim, quando a pessoa está no desespero e está procurando muitas coisas, às vezes ela ouve assim, não adianta você ficar procurando muita coisa não, escolhe só uma porque senão você se perde. No meu não, muitas coisas juntas funcionaram, talvez uma sozinha não funcionasse. E na verdade é prestar atenção no que está acontecendo. Chamou ali, vai, testa. Tá sentindo a necessidade de tirar o remédio, né? Tá. De repente era um remédio que você consumia com ordem médica. Era um remédio que eu consumia com ordem médica, mas já estava no desmame. Outro detalhe importante. Já estava. Estava no desmame. É o momento. Então vai lá, para de, né? Vamos dormir direito. Aí você falou para momento, de fumar. Até o nome momento veio por causa disso. A minha mãe achou que ia ser um momento.
E aí ele falou, então o nome do programa Momento. Aí eu não achava esse nome muito legal, mas quando eu quis mudar, eu falei, não, Momento é o nome que já eu faço fixou. questão. Fui eu que criei o programa, quero que fique Ela? Momento. Falei, Ela é a madrinha do programa. Lógico, então. porque ela manda, o que ela falar tá valendo. E dá sorte esse nome, viu? E o seu relacionamento com ela? Melhorou 1000%. Aí realmente depois que houve, né, a ordem, pertencimento e equilíbrio restauradas a partir do reconhecimento de que eu sou menor que a minha mãe. Não que o meu caso seja Você exclusivo. entendeu. Exato, mas todo mundo, você tem que se curvar para sua mãe. Não adianta, você quer ser rebelde, você vai bater de frente, bate de frente com os outros. Mas com a mãe não, com a mãe tu se curva, que o universo te dá uma ajuda maior. Sim. Eu vi que essa conversa é séria. Com certeza. A conversa é séria, isso não é brincadeira não. A conversa é bem não séria. Não briga com a mãe não. Não, a gente tem que honrar muito a mãe. Exatamente. E aí veio o baralho, você começou a ler o tarô. Eu lia tarô e tinha aprendido a ler baralho cigano e tinha descoberto que o baralho cigano eu acertava muito mais. Não que o tarô seja mais difícil, mas o baralho cigano ele era mais... eu tenho uma coisa que eu vim dos programas de entretenimento, eu dirigi o Clodovil, eu trabalhei lá na Rede TV, aquele universo do entretenimento, programas de fofoca. Então, eu tinha mais ou menos um domínio de um linguajar popular, que eu via muito no baralho cigano, que era contatinho, crush, fila anda. Aí eu percebi que eu tinha mais isso do que propriamente aquela pegada do psicanalista junguiano que vai falar dos arquétipos, das cartas do tarô. Eu me identificava mais com esse jeitão. Embora eu seja uma pessoa que tenha formação, nível superior e tudo, mas eu preferi ir para isso e partir para uma linha mais popular. Aí o baralho cigano se identifica, tanto é que depois ele virou baralho bocudo, né, comigo. E ele conversa com você o tempo todo, né? Sim. Sim, foi também nesse processo desses 6 anos. É curioso isso. No começo, você está falando, faz sentido. No começo, eu estava... eu lia, mas às vezes eu não acreditava muito no que eu estava lendo. Era cético ainda. E às vezes, pode ter certeza que eu não sou o único, não. Muitas pessoas que mexem com oráculo e começam a viver disso, às vezes sofrem da síndrome do impostor. Começam a ficar se questionando, será que eu estou fazendo é justo? Será que eu estou fazendo é ético? Como é que fica lendo tarô para as pessoas? E depois se você está falando é tudo bobagem, tudo errado. E isso foi fazendo Dá medo de errar? Não medo de errar, mas medo de você garantir uma resposta para a pessoa, prometer um futuro para ela que talvez não aconteça. Então, isso foi fazendo um aprimoramento do que eu vou falar. Toma cuidado, explica que isso é tarô, que esse futuro, ele não está num lugar que eu tive acesso e que eu vejo coisas invisíveis que você não tem por eu ter superpoderes, não é nada disso. Que às vezes se transfere para o tarólogo um poder como se ele tivesse, assim, eu estou olhando você. Estou vendo você aqui, eu não estou vendo aqui a sua entidade, não tem nada disso. Mas se tirar as cartas, é que elas vão dizer muitas coisas verdadeiras. Aí quando eu comecei a criar segurança com as cartas, aí que eu comecei a criar segurança com as cartas e escrevi o livro, a coisa começou a fluir muito mais. Falei, agora eu entendo, as cartas não me deixam mais inseguro. Eu acredito nelas de verdade. Então é uma espécie de renovação do seu casamento com o oráculo. E você adotou elas, né? O baralho cigano mesmo. Foi. E hoje você se sente cigano? Eu sempre fui cigano. Tem uma coisa com cigano muito forte. E quando as pessoas, às vezes, me conhecem e não sabem do meu trabalho, eu estou conhecendo alguém, por exemplo, comecei a puxar assunto com alguém numa fila, alguém pega e pergunta para mim se eu sou cigano. É muito forte mesmo essa linhagem. Eu acredito que haja antepassados e ancestrais ciganos, mas que não foi informado para a família, ou que muitas vezes não foi informado propositalmente, porque existia, lá nos séculos passados, uma discriminação muito grande para o cigano. Então, minha família chegou no Brasil em 1808, com a família real portuguesa, e foram fazendeiros, né, ganharam terras, posses, viraram coronéis. E você imagina que naquela época você falasse assim, os seus ancestrais eram ciganos. Então corta essa conversa. O preconceito era muito grande, né? Achou melhor não falar nada e vamos aqui. E a fama, né? A fama de que roubavam e etc, né? Exatamente, as pessoas perguntam está falando do século XIX. Que os ciganos têm fama de roubar criança, né? Mas o que o cigano rouba é o coração das pessoas, gente, né? Geralmente. A gente aqui já sabe de tudo isso, não é? E é bem interessante essa tua história, porque no final das contas, você foi aprendendo o baralho cigano por você.
Exatamente. Não é? E como que é hoje a sua mediunidade? A minha mediunidade ela é muito forte. É trabalhada, é desenvolvida. Sim, eu estou sempre em desenvolvimento mediúnico, mas não sigo uma religião, não sigo um líder religioso, cultuo orixás, cultuo guias, de vez em quando também faço outros rituais, sou da Ordem Rosa Cruz, também faço rituais Wicca e sempre ali, sempre cuidando da guarda, sempre cuidando da limpeza energética, de limpar os pensamentos. Muito fácil para mim, no meu processo pessoal, eu me pegar em pensamentos infernais, sabe? Eu me pegar em umas obsessões e numas neuroses, e se não ficar o tempo todo assim, tomando aquele cuidado para deixar a sua aura expandir, para que isso não te atinja mais. Não adianta só você passar uma fumaça, defumar um ambiente ou se defumar. Porque na hora que eu te defumo, o seu encosto não sai correndo. Mas daqui a pouquinho ele volta. Porque não tem mais nada protegendo. Agora, se a sua aura ampliou, você já mudou de frequência, não tem nem porque seus problemas passam a ser outros. E você tem essa preocupação, né? De manter essa vibração mais elevada sempre. Essa vibração elevada, tomar cuidado com as armadilhas, com os julgamentos. Você é um observador, então, né, Jéssica? Sempre fui, bem do jornalista, né? Tem a curiosidade, mas tem a observação. E a curiosidade é bem dosada. A maioria aí acha que o jornalista é hiper, super curioso, né? Mas a gente é curioso até um certo momento. Sim. Né? A gente é mais de observar até. Exatamente. Porque é ali que a gente pega a armadilha, né? É no observar que a gente capta. No perguntar. No perguntar. Então eu me pergunto, por que você está pensando isso? Por isso que a gente tem que se questionar, né? Isso que você está querendo dizer. Exatamente, se questionar. Por que você está pensando em fazer isso? É uma coisa que não seria tão legal de fazer. Aí está dando aquela tentação de fazer um negócio que não é tão legal de fazer, não é muito ético. Mas por que você está fazendo isso? Porque não sei o que, não sei o que. É mesmo. Aí quando você pergunta, é mesmo, e o que você vai ganhar com isso? E você depois, pergunta e você responde? Eu mesmo Você presta atenção na sua resposta. É o mestre interior. Tem um mestre interior que é o pensamento, ele flui por dentro do pensamento, fazendo essas perguntas, fazendo esses questionamentos. Você tem certeza que é isso? Você tem certeza que está no caminho certo? Será que é por aí? O que você vai ganhar com isso? O que você está dando de volta para o mundo, dentro do que o mundo te deu? É uma autoanálise, né, Jéssica? Eu sou o tempo todo nisso. Uma autoanálise, né? Constantemente. Eu acho que é super válido, porque é um processo de autoconhecimento gigante. E mesmo assim, de vez em quando, tropeça. Quem nunca? Quem não tropeça? Todo dia a gente acaba tendo as armadilhas, né? E eu acho que até quem a gente idolatra, né? Diz que a gente não tem que idolatrar ninguém, mas a gente sempre tem um ídolo, sempre tem alguém, um mestre que a gente tem uma afinidade maior. Eles também, né, se questionam também todo o tempo. É o que a gente espera, né, Jéssica? É o que a gente vê acontecendo, né? Percebe o dia a dia mesmo, todo mundo, somos humanos, estamos aqui em carne e osso. Acho que essa que é a matéria, mesmo. Né? Tem o espírito, mas tem a matéria. E a mente. A mente, é verdade. Eu estava lendo um artigo que a pessoa falava o seguinte, né? Ela defende só o coração. Tudo é no coração, porque existe a razão ou emoção. Defende tudo no coração. Que a mente é o que estraga tudo. Segundo o Espiritismo, todos os pensamentos que a gente está tendo, achando que são geniais, o mundo espiritual vê como um mundo de lixo. É como se fosse ali o aterro sanitário, os pensamentos. E as coisas bonitas não estão no coração. Porque às vezes não tem explicação, que às vezes não é racional, você não consegue verbalizar, mas você sente o brilho nos olhos, que é uma coisa que muitas vezes é difícil acessar para nós, por exemplo, jornalistas. A gente é muito treinado aqui a ler, observar e alimentar mais a razão e o intelecto. Mas tem um momento que a gente tem que unir a mente com o coração, né? Esse e é nesse momento que a gente faz a diferença. Essa é a ponte. Não é? A ponte é essa, é o coração com a mente. Aí você atinge o que você quiser. Exatamente. É o sentir. Exatamente. E às vezes sentir... A conexão cérebro e coração, ela é muito correta, ela é muito certa. E a hora que ela acessa, a hora que os dois entram na mesma frequência, aí dá o start, aí você fala, eureka, é isso.
É aquela hora que você sente até gratidão. As sensações são outras, né? É. As sensações são outras. Exatamente. É bem interessante. Nossa, está quase acabando o primeiro bloco, porque passa rápido mesmo. Voa, viu, hein? Jéssica? Mas a gente tem mais um. Opa. A gente ainda vai falar bastante. Tem muito mais coisa para a gente comentar, né? Porque esse teu processo de desenvolvimento foi também um processo restaurador para você, né, Jéssica? Completamente. Hoje você se vê outra pessoa com de certeza. verdade? Com certeza. E as pessoas que me conheceram antes... Você era rebelde? Era muito rebelde. Era muito rebelde. Por isso que entrava e saía de casa sem se preocupar? Sim, até os 30 anos estava fazendo certo sucesso na televisão. O que você fazia na editorial. TV? Fui produtor, tive programas também de entretenimento. Participei lá na MTV com o João Gordo, fazia umas participações especiais. Também muito rock and roll, muita loucura. E depois fui para a área do entretenimento ali. Monique Evans, Leonor Correia, Clodovil. Aí fiz produção, assistente de direção. Fui até diretor interino na época do Clodovil. Estava dando tudo muito certo e achava que essa vida louca ela fazia parte de um estilo de vida de artistas intelectuais. Mas eu fui pro inferno e voltei. Verdade. Eu fui pro inferno e voltei. Então, essa ida ao inferno foi fundamental para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, preparada para lidar com o outro. E não ter tanto o julgamento. Não teria a experiência de vida necessária para atender ninguém se não conhecesse, se não tivesse pisado no inferno. Entendi. Profundo isso, hein? É uma história. Porque quem acompanha o Jesse nas redes sociais, você posta muito, né? Os vídeos e os depoimentos das pessoas. Sim. E é impressionante o tanto do feedback que você tem, que as pessoas falam, você falou exatamente o que está acontecendo, exatamente o que iria acontecer. É uma conexão também muito importante para falar, né? Exatamente. O transmitir a informação que você está vendo também é um fator extremamente importante, porque na tua frente tem outra pessoa. Exatamente. Por exemplo, essas leituras são coletivas, que eu faço no YouTube. Coletiva? São coletivas. Então, a pessoa escolhe, são 3 respostas. A pessoa escolhe uma resposta. No que eu falo uma resposta, tem gente que se encaixa de tal maneira que acredita que foi particular. E às vezes eu até brinco, que começa a dar nomes, a pessoa fala até o nome acertou. E isso aí eu acredito que é quando a gente é usado pela espiritualidade mesmo. Quando perde o medo de tirar as cartas e de falar tudo o que está vindo. No começo o tarólogo é inseguro. Ele vê as cartas, ele fica com um certo medo de soltar e de falar, e de às vezes as coisas não fazerem nexo, e às vezes não vão fazer. Mas se você vai por esse caminho, uma hora você desprende, você sai falando. E numa leitura particular isso é mais forte ainda. Sai falando e fala até o que talvez não falasse numa outra situação. Sim, e coisas que você não tem assim exatamente racionalmente falando, certeza do que você está falando. Você fala, bom, você pode estar falando, a pessoa pegar e falar, mas está tudo errado, você está falando. Errou. Mas é muito mais acertou do que errou. Mas você ouve também? Não, como se fosse um áudio de WhatsApp, assim, não. Não. É tudo intuição. Tudo intuição. Quando vê, eu estou falando. Você olha para a carta? É aquela mesma voz que quando eu estou prestes a fazer alguma coisa errada, a vida e fala, tem certeza que é isso? É que você se conectou com essa voz do eu interior. Exatamente. Você aprendeu a ouvir essa voz. Exatamente. Se lá atrás tivesse aprendido, hein? Puxa, talvez eu não teria sido esse cara que eu virei hoje. Talvez mas você chegou lá. Banco, talvez. Foi o caminho que eu fiz, foi outro. Mas chegou no lugar que era pra chegar. Já pensou? Tava aí, ó, no mundo corporativo, todo engravatadinho, chatinho. Infeliz agora, vai saber, né? Eu falei chatinho, mas não é que vocês são chatinhos não, viu? A gente precisa de vocês e a gente ama também. Cada um tem a sua personalidade e o seu talento. Exatamente. Não é? Exatamente. Não combinaria com você, Jesse Navarro. Não combinaria. Nós vamos para o intervalo comercial. Estou conversando hoje com Jesse Navarro, do programa Momento, toda sexta-feira, às 6 da tarde. Às 18 horas. Para quem preferir. Quem quiser contato com você, qual é o caminho? Me chama no WhatsApp direto, já fala comigo, 11 9400 26344, nas redes sociais Baralho Bocudo.
Baralho Bocudo. Jesse Muito Navarro se esconde atrás do Baralho Bocudo. Baralho Bocudo, não tem como errar. O WhatsApp, código 11 940026344. 940026344. Nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook também? Facebook, TikTok. Baralho Bocudo. Até Kawaii. Kawaii também. Tá. Olha, até ele já tá no Kawaii. Tá no Kawaii, tá em tudo. E a gente não, Euri. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje no Mundial e você, tô conversando com Jesse Navarro do programa Momento. Quando? Sexta às 18 horas. É isso aí, toda sexta-feira, 18 horas, tem Jesse Navarro atendendo você, ouvinte Vibe Mundial. Você atende, né, no ar? Exatamente, a gente atende todos os ouvintes maravilhosos que ligam aqui, cada história. Cada história, vocês contam cada história, ouvinte Vibe Mundial. Cada perguntinha que às vezes fazem no ar, que eu fico, meu Deus, como é que o comunicador vai sair dessa? Nossa, esses dias ligou uma senhora aqui para mim que o marido estava ameaçado de morte, e aí que ele ia sair da favela, o que ele tinha que fazer. História da vida real. Histórias de abuso, histórias de mães sofredoras. Mas também às vezes tem aquela pessoa que está perguntando, né? Vai sair minha aposentadoria? Também tem. Excelente! A gente quer pergunta assim, né? Exatamente. A gente quer que as pessoas... Não é que a gente não quer ter trabalho. A gente quer que as pessoas tenham uma vida mais leve. Exatamente. Tenham preocupações menores na vida, né? E não a cabeça toda cheia de minhocas e problemas, questionamentos e problema financeiro, problema de relacionamento, ou o relacionamento é tóxico, ou ele é abusivo mesmo, e são várias formas que a gente ouve, que a gente vê, e muita gente não tem coragem de fazer a pergunta certa no ar, então por isso que os comunicadores, eles atendem fora, né, que é para poder atender o ouvinte da melhor forma possível, né, Jéssica? Quando não tem coragem de fazer aquela pergunta incômoda. Muitas pessoas têm receio de ligar, assim, de se expor. Mas no YouTube, as pessoas às vezes fazem perguntas lá que não vai aparecer a voz dela, fica com menos medo. Então, eu acho muito louvável a coragem de quem liga aqui. Mesmo que às vezes a pessoa não dá o verdadeiro nome... não importa. Ligou, né? Eu não acredito nisso, assim, que eu preciso saber o nome, preciso saber a data de nascimento, senão a leitura vai estar errada. Você já recebe a energia da pessoa a partir da pergunta. Pessoa. Sabe o que eu lembro? Eu lembro quando, durante uma época da minha vida, eu andava com um tarô, frequentando o bar. Aí eu ficava no bar, e às vezes aparecia alguma amiga e falava, você tá com o tarô aí? Tô. Você lê pra mim? Leio. Aí a menina não queria contar nada, porque a gente conhece, então eu saber quem é o namoradinho que ela tá falando, eu não queria contar. Tá. Ela só vê aí se ele, o cara que eu tô pensando, o que ele tá sentindo por mim, o que tá acontecendo. Sempre deu certo, e liga, acertava tudo. Mesmo no boteco? No boteco e sem saber o nome, nem data de nascimento de nada. O próprio Plínio Marcos, que é o Plínio Marcos, Sim. Ele era um tarólogo assim, você sabe disso? Não. Ele andava com uma bolsa, com um tarô, escrito tarô na bolsa. E ele era, como é que chama quando a pessoa é convidado VIP? Do Gigeto. Tem um nome para isso. Ele estava toda noite lá, era como se ele fosse um acervo daquele restaurante Gigeto. Eu, na infância, uma vez encontrei ele lá e eu vi essa imagem. Ele lendo cartas para a pessoa com uma cerveja do lado e lendo cartas, e era assim que ele ganhava a vida. Porque, verdade! Como ele que se tornaria um dos 3 maiores dramaturgos do Brasil, pois estava passando fome. Verdade, o tarô não tem muito a ver com o ambiente que você está, que tem que ser um ambiente assim, assado. Tem a ver com a pessoa ler, né? Na hora que ela está lendo, ela está fazendo a sério o que Mas ela ela está fazendo. Tem que estar na sua... sim, eu acho que ler bêbado não dá muito certo, não. Eu também acho que aí já muda, né? Não. Se tiver cantando a gatinha ali na frente, então... Não, misturar as coisas, dependendo do lugar, não dá certo, não. É melhor ali não. Era um restaurante. É diferente, né? Ô, Jéssica, me conta uma coisa. Aí você decidiu fazer o seu tarô. Exatamente. O seu tarô não, o seu baralho. Exatamente. Tá. Aí nasceu. Olha, ele tá bem manuseado, né? Porque ele já tá mais gordinho. Quem lê todo dia, toda hora, várias vezes por dia, é isso que acontece. E aqui eu junto 2 tarôs, né? São 2 aí? Eu misturo 2. Minha técnica atual é o seguinte, eu coloco as 36 cartas do Lenormand dobrado, então fica 72.
E por que isso é bom? Porque, por exemplo, se cair 2 cartas iguais, vai confirmar o sentido daquela carta. Ah, é a sua tática. Eu acho interessante esse método. E esse tarô, ele é o baralho cigano, com as mesmas cartas do baralho cigano. Eu apenas criei um novo desenho, né? Foi uma encomenda para um artista plástico maravilhoso chamado Marcos Madalena, ele que também ilustrou o livro. E aí o livro que tá para sair a 2ª edição aí. Tá para sair uma 2ª edição do Baralho Bocudo. E essa ilustração foi você que pediu esse estilo ou o ilustrador te apresentou e você acabou aceitando porque curtiu o modelo? Eu curti o modelo que ele foi apresentou. Ele que fez. Ele é muito talentoso. E não tinha por que não. E quando eu questionei uma coisa ou outra, que foi feita uma mudança ou outra, mas o argumento que ele me dava era muito justo, né? Por exemplo, o cachorro é o cachorro. Por que eu vou colocar o cachorro aqui, vou colocar um monte de elementos aqui para confundir? Eu vejo alguns baralhos ciganos que não dá para você saber se a carta do buquê é a carta do buquê ou se é o jardim. Você tem que analisar muito, né? Então você começa a colocar uma lagoa no meio da carta, começa a colocar muita coisa e fala, perdi o elemento essencial da carta. Ficou então, clean. Ela visa ajudar, principalmente quem está começando, né? É sempre esse que a gente tem que ajudar mais. Entendi. E você dá curso de tarô? Dou curso, a gente está desenvolvendo um curso em plataforma digital, daquele sob demanda, né, EAD, e o livro foi concebido como material didático do curso, só que mais novidades sobre isso a gente está para divulgar aí exatamente qual que é o site, qual que é o link. Aí o curso é online? É online. Até então eu estava oferecendo o curso eu mesmo dando aula no Zoom durante a pandemia. Funcionou muito bem durante a pandemia, mas chegamos à conclusão que agora é o momento de colocar isso sob demanda e se ocupar com outras coisas, né? Porque Entendi. Tem outras coisas que eu estou fazendo também, outros projetos de andamento. Tem bons projetos aí? Estou escrevendo um romance. Já tem um livro escrito, né? Além do Bocudo. Além do Bocudo, eu escrevi Macumba Rock. Logo na época que eu O entrei que é o Macumba Rock? Macumba Rock é uma história sobre terreiros, sobre um rapaz que frequenta um terreiro e ele está começando na mediunidade dele, ele vê o Raul Seixas no cemitério. E esse Raul Seixas incorpora e ele tem um romance com uma menina que a pombagira dela no terreiro que ela frequenta não é reconhecida. As pessoas ficam falando que é egum, que é encosto. E aí nisso eles têm um romance e ela acaba se transformando numa bailarina de funk, acontecem vários desastres na vida dela. É uma história que é uma catarse, ao mesmo tempo era uma espécie de processo terapêutico para mim. Quando eu escrevi aquilo, tinha sido meu primeiro romance e saiu como se fosse um vômito ali. Foi uma tiragem muito pequena que eu fiz, lancei mais entre amigos, mas valeu como experiência. Esses dias eu estava ouvindo de novo o audiolivro. Se você procurar no YouTube, você acha. Macumba Rock, Jesse Navarro. É um livro de terror. Um amigo, um dia desses aí do meio dos roteiros... Editora Aleph, apresente-se. Um amigo do meio... Dark Side. Do meio dos roteiristas me encontrou e me elogiou e falou, eu li esse livro, esse seu livro é muito bom, é muito legal, e mesmo que ele não tenha sido lançado de uma forma séria, convencional, na época ali as pessoas ao meu lado, assim, ex-esposa, as pessoas falavam, esse livro é muito pesado, nossa. Aí eu mesmo acabei falando, não, deixa esse projeto pra lá, mas tem gente que fala, cara, você deveria voltar naquilo ali, que tem gente que gosta. E você escreveu numa tacada só? Uma tacada só, acho que foi em 3 dias. Foi terapêutico, então. Catei, foi saindo, depois eu reli, falei, é isso. Aí o primeiro livro que saiu, eu vi que ainda tinha erros de revisão, meio experimental, mas foi. E é um livro que ele me ajudou muito a destravar a criatividade, essa coisa de bloqueio criativo, né? E o Bocudo você também escreveu, mas aí foi mais aprimorado? Nossa, o Bocudo foi o contrário. O Bocudo eu passei 1 ano escrevendo. E você queria o quê? Detalhar carta por carta, com muita precisão? Como que foi isso? O Bocudo ele trouxe 2 conceitos novos, que é o conceito de animal de poder e o conceito de rede social. Então, hoje em dia, qualquer tarólogo que você vê no YouTube, ele já falando em rede social, porque não está mais para... A gente não está mais assim no ano 2002, quando rede social era uma coisa que nem existia, que não dava para explicar o que era internet direito. Hoje, qualquer leitura vai ter
coisa que vai atribuir à internet. Eu fiz um estudo detalhando cada carta, com cada rede social. Tecnologias, né? Como ler para a pessoa entender o que está acontecendo numa questão de rede social. Então eu ensino um pouco da rede social e associo as cartas ligadas a essa rede social. Como assim o que está acontecendo numa rede social? Então, por exemplo, assim, quais são as cartas que representam rede social? O jardim, que é onde as pessoas se reúnem numa rede social. A estrela, já vai dar um sinal que isso aqui tem a ver com a internet. A carta está falando que isso aqui é um seguidor, né? A serpente pode estar falando de redes sociais como como é que chama? OnlyFans, né? Que a pessoa vai lá e vende nudes. Então, e assim vai, né? A criança pode estar falando sobre menor de idade na rede social, para tomar cuidado. Interessante. E aí isso aqui foi uma coisa que muitas pessoas talvez já liam, mas não existia um estudo. Aí passou a existir um estudo que eu fiz e decodifiquei. E também os animais de poder, né? Porque aqui a gente tem vários animais nessas cartas. Eu vi vários manuais de tarô, nenhum aborda por esse aspecto do xamanismo, que é onde eu tenho alguma experiência. Então a gente tem peixe, cachorro, rato, urso, tem o cavalo do cavaleiro, tem os peixes, tem a cegonha, e aí tem a serpente. A serpente, por exemplo, ela costuma ser vista como uma carta assustadora. Quando cai serpente, a pessoa já associa a chifre, a traição, a infidelidade, a desastre. Mas ela, no entanto, é a carta mais poderosa do ponto de vista espiritual. O arquétipo da serpente é o de cura. É simplesmente isso, é o de cura. Símbolo da medicina. Símbolo da medicina. Ela representa a Kundalini. E o número 7, né? Número 7, que é o a número energia do sexual. ano. Ela representa transcendência, o poder de trocar de pele, tanta coisa, né? O urso, por exemplo, que é uma carta muito mal vista também, como terapeuta. Se terapeuta é bom, deixa eu ver se eu vou contratar um terapeuta. Tirou o urso, o melhor terapeuta. Esse é fera. Porque o urso representa o quê? Como ele hiberna, ao hibernar ele acessa o mundo do divino, o sagrado. Então ele tem uma conexão espiritual fortíssima, a verdadeira. Que tem muito aprendiz que se passa por terapeuta, mas na verdade é doente. Você já viu isso? A pessoa ela já se lança como profissional terapeuta e às vezes se torna um bom terapeuta, mas no começo era meio fraude, porque ainda não sabia fazer. Na verdade ela estava em tratamento e apressadamente se lançou como terapeuta. Nunca vai cair o urso para essa pessoa. O urso é um mestre. O urso é como você fala assim, pega aí, vamos lá, um grande terapeuta que você conheça, um verdadeiro. Nossa! Né? Um desses assim. Sei lá, já fui. Ó, tá vendo? Imagina quando você esse me cara pega fosse nessa tirar, hora. Quando esse cara fosse tirar uma carta, cairia o urso para ele falar. Sensacional. Cá entre nós aqui, a gente tem a Simone Arrojo, a super consteladora. Sim. Aí se ela tirasse no começo dela, eu devo fazer esse negócio de constelação, ela tirasse. Cairia não fui eu que falei, eu não dei nome de comunicador nenhum, eu estou bem com todos vocês. Sem ciumeiras, né? Porque você sabe, né, a gente sempre tem os ciúmes, né? A pessoa, um monte de terapeuta, por que você falou de um e não falou do outro? Não, bom mesmo é o outro. Não é? E a gente aqui tem excelentes terapeutas que passaram, que vão passar e que estão aqui. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas quando você faz um oráculo, o oráculo também é considerado uma terapia, né? Exatamente. Porque se eu chego até você e falo, Jéssica, tira umas cartinhas pra mim, você já sabe que eu tô com uma questão a ser tratada. Exatamente. Você não tem como não se transformar num psicólogo, mesmo que você não tenha estudado Freud, Lacan, Jung, não tenha tido nenhum contato com a psicologia analítica, comportamental, behaviorismo, não sabe nem o que é isso. Mas aquela senhora que às vezes é analfabeta, ela fala, Fia, tu precisa parar com essas encanações que tu tem, viu? Esses gringos na cabeça, que tudo vai dar certo, porque eu tô vendo aqui nas cartas o caminho aberto, a pessoa sai daquilo ali com um sorriso, você curou, você passou melhor que o psicólogo às vezes. Ela sai já bem, né? Ela não tem que ficar fazendo 1000 coisas para ficar melhor. Exatamente. Dormir para acordar melhor no outro dia, né? Ela já sai bem. Você sabe que quando você está no inferno, você dorme porque o mundo do sonho ele está mais interessante que a vida real. Aí você fala, eu preferi ir para o mundo do sonho. Então, tem gente que está mal. Tem gente que está mal no mundo. E os terapeutas precisam mesmo se aprimorar cada vez mais para ajudar esse pessoal, porque não está fácil. E são muitos, né? São muitos. São muitos. Você tinha um trabalho social que fazia, sim, né? Sim. E era de atendimento, né? Para essas pessoas.
a gente colocava umas tendas na Praça da Sé e recebia os moradores de rua. Era um desafio incrível. Imagina que estava começando aqui na rádio e não tinha expertise para ação social. Mas foi lá, comprou a tenda, me instalou a tenda, convidou colegas. Quem? Você mesmo? Comprei. Convidei colegas para ir, alguns colegas foram. E era arriscadíssimo. A gente devia ter contratado segurança, por exemplo, porque a gente não fez. E chegavam moradores de rua que você não sabe se o cara está com uma faca, não sabe o que o cara está mal intencionado, o que o cara pronto. A gente ia com o coração aberto na fé. E dava tudo certo. Nunca foram agredidos. Nunca foram tá agredidos. Vendo, nunca fomos gente? agredidos. E o resultado foi, assim como o livro, o Macumba Rock, eu fui desaconselhado a seguir com isso, também essa ação fui desaconselhado. Falavam assim, oráculos e terapias do povo da rua. Não, o povo da rua não está precisando de oráculos. Precisa de comida, precisa de casa. Precisaram me falar isso. Aí veio a pandemia, a gente acabou parando. Mas vira e mexe, eu estou aqui me perguntando disso. Tem pessoas que falam, eu lembro que tem uma visão positiva minha. Porque eu acho que é uma coisa tão importante, porque é o que você, com o seu trabalho, poderia oferecer. Mesmo sendo controverso, mal não fez para ninguém. Tenho certeza que, aliás, fez bem. Teve muita gente ali, eu não sei dizer se saiu da rua por causa disso ou não, mas que ali chorou, ali pôs para fora. Porque ninguém ouve um morador de rua. Ninguém ouve. Senta para conversar com um morador de rua. Ninguém senta. A pessoa, às vezes, ela vai lá e dá comida, mas conversar mesmo não vai. Imagina dar um abraço no morador de rua, muito menos. É isso aí, você fez um trabalho aí importante. E que mais que a gente pode falar aqui? Me diz uma coisa, deixa eu me lembrar. Passou uma ideia aqui na minha mente e eu esqueci. Quando você faz uma leitura, você se prepara antes, Jesse? Sim, o preparo é constante. Você tem que estar sempre faxinando o eu interior da casa. O local que você vai atender. O local que trabalha, tem que ir para fazer defumação semanalmente. Eu não gosto da expressão tem que, porque não tem que nada. Mas eu, no meu caso, se eu não faço, rapidinho, tá cansado, esgota, começa a Você sentir, perde energia? Perde energia. Aí vai lá, eu gravo toda noite no YouTube, às 10 horas da noite, às vezes chega lá... Todo dia? Todo dia, e vai lá com uma máscara de quem tá feliz, quando na verdade tá acabado, tá arrasado, tá triste, porque é pesado. Então, se você toma certos cuidados, fica muito mais fácil, né? Entendi. Porque o ambiente pesa rápido. E você atende mais online? Só online. Só online agora. Quem quiser fazer presencial, eu até faço. Mas é que as pessoas nem querem, porque é tão mais prático você abrir o celular, a pessoa está ali do outro lado. Isso é verdade, a gente está vendo as cartas, né? Está vendo as cartas, você vai mostrando. Carta e ali, naquele momento, não é mensagem, é em vídeo. É em vídeo. Entendi. Eu faço em vídeo ao vivo, online, em tempo real. Entendi, muito bem. Quais são as maiores questões hoje? Eu atraio o público que quer saber de amor, mas eu respondo sobre tudo. Mas a minha carreira como tarólogo ficou uma coisa popularesca e para mulheres que geralmente estão muito ansiosas e angustiadas devido aos seus problemas sentimentais e amorosos, vem me procurar. E, de certa forma, a gente não escolhe, né? Não. É uma demanda mesmo. É isso que eu quero saber. Qual que é esta demanda? Mas com a pandemia, a demanda por questão de dinheiro aumentou? Por questão de dinheiro aumentou. Muitas pessoas foram à falência, né? E estão falidas até hoje. Até hoje o Brasil não conseguiu ainda se reerguer direito. Vamos tirar umas cartinhas para... Vamos lá. Você falou do amor, se fosse... Qual que é a carta que destaca o amor aqui no baralho? A carta que do no coração. tarô eu posso dizer que são os enamorados, né? É a carta do coração. É a carta do coração, ok. Pode perguntar. Vamos lá, e agora, o que a gente vai perguntar? Bom... Tem que ser geral, né? Tem que ser geral. Pra você? Não, uma geral. do país. Não, para mim não. Ih, a câmera desligou. Vamos falar pro país, vamos ver um momento. País, a gente está gravando ainda. Vamos ver um momento que São Paulo está vivendo. Como que a gente olha para a cidade de São Paulo hoje? Aí depois a gente olha para o país. Boa. Tá bom? Boa. Então vamos lá. É assim que você tira as cartas? Sim.
Você espalha as cartas, aí eu quero saber o seguinte, então a pergunta tem que ser bem formulada, né? Exatamente. Né? Eu quero verificar que energia o estado de São Paulo hoje está vibrando. Muito bem. Você repara que esse método aqui é um método muito interessante, inclusive, para consagrar as cartas. Se você faz isso com as cartas viradas para você e fica olhando para as cartas durante 5 minutos, as cartas começam a falar com você. Às vezes até visões acontecem. Algumas cartas, você vai ver a carta mexendo sozinha, tá? Então, aqui já fica uma dica para tarólogos. Fazer virado. Vira, vai embaralhando e fica só olhando. É um exercício, não é para tirar pergunta, nada. Para você praticar o seu desenvolvimento mediúnico com as cartas. Fica só olhando pro baralho e deixa o baralho falar com você. Não fica tirando carta nenhuma. Fica virado para você as estampas e você vai perceber, vai ver figuras, né? E as figuras, de repente, em alguns casos, as cartas se mexem até sozinhas. Opa! Mexem sozinhas, as imagens saem, se sobrepõem, intuições vêm. Porque você está concentrado nessas cartas. Nessa vibração das cartas, sem querer uma resposta imediata ou sem fazer uma pergunta específica. Apenas olhando para as cartas com o sentido de se comunicar com as cartas. Tá, dica interessante. Então vamos lá, cidade de São Paulo nesse momento. Eu perguntei o estado. No estado de São Paulo nesse momento. A pergunta que eu fiz foi o estado. Sim. A serpente, mostrando aqui uma grande possibilidade de mudança, uma grande possibilidade de melhora, que vive um momento de substituição, de troca. Vamos ver para onde é que vai isso aqui. O chicote e o buquê. Que a fase mais pesada, mais problemática, ela está acontecendo nesse momento em que o Estado pode, inclusive, se ver palco de catástrofes. Tanto pode acontecer aqui catástrofes naturais como a gente teve no litoral norte, como catástrofes econômicas, escândalos, problemas, coisas que aparecem e que vão despertar nas pessoas um senso de castigo, um desejo de punir, um desejo de reparação, de justiça, e que isso vai ser bom porque tiranos serão revelados. E aqui na energia da carta do buquê, mostrando que depois há uma limpeza e o Estado passa por uma situação melhor, como se voltasse a vibrar no progresso. Entendi. Precisamos, né? Precisamos. Porque afinal de contas, são milhões de pessoas que dependem deste Estado. Agora vamos ver o nosso país? Vamos ver o Brasil. E é fácil de entender as cartas, gente? Muito mais fácil. Nossa, saíram duas. Acabou vindo 4 cartas. Vieram 4, pega 4. Mostra a carta do urso e da cegonha, representa a gestação, representa a mãe, representa a gravidez. Então, o Brasil gerando algo novo, seguido do coração e do sol, as pessoas retomando um orgulho de ser brasileiras, as pessoas voltando a amar o país, voltando a se sentir filhos de uma pátria mãe, não de uma pátria pai castrador ou pai punidor, né, punitivo, mas mostrando aqui grandes conquistas. Podem ser conquistas que façam com que os olhos dos brasileiros voltem a brilhar na área econômica, por exemplo, conseguindo superar esse desafio de baixar os juros, que nesse momento aí está sendo o maior desafio do governo Lula, né? O que está em conflito com o Banco Central, a gente espera que seja isso, mas também pode estar falando de coisas do tipo, o Brasil ganha um grande prêmio, surge uma grande estrela, alguém muito amado consegue fazer coisas muito importantes. Eu acho que a gente ficava sempre tomar um certo cuidado com grandes ídolos, grandes líderes. Não precisamos de um grande líder espiritual. Né? A gente tem aprendido cada vez mais que não é um líder espiritual, o humano é falho. É que essa liderança espiritual seja compartilhada entre todas as pessoas, que elas despertam espiritualmente sem precisar de um líder iluminado. Tá, sem ter que seguir o caminho de ninguém, né? O seu próprio caminho. E se a gente fosse ir perguntando para as cartas, ela ainda ia continuar me dando informação para clarear o que significa de verdade essas 4 cartas. É isso.
Esse assim. é o caminho da leitura. É assim, você começa tirando uma base e depois vai embora, né? Dizem que com 3 cartas você responde qualquer pergunta, mas depois surgem outras perguntas. Aí você vai tirando mais 3. Querido, mais 3, você tirou as 3 primeiras, já era. Não para mais. Já era. Agora vamos, para fechar o programa, tirar uma mensagem para os nossos ouvintes. Tira aí você. Tira 3 cartas. 3 cartinhas. Para os nossos ouvintes. Mensagem para você aí do outro lado. Opa! Pode tirar mais uma. Pode? Pode. Que vieram 2. Olha aqui. Eu vejo aqui reconhecimento, prazer, união, alianças. E aqui um momento de plantio. Então, quem está me ouvindo, se acolheu mesmo essa mensagem, deve ficar atento a buscar o que te dá prazer de verdade, saber que é possível você fazer as coisas que você gostaria de fazer e que às vezes você acha que não pode, que não é para você, Entendi. que é pecado. E mostrando aqui também que esse prazer vai transmitir uma paz muito grande, e quando você busca paz, a primeira coisa que acontece é um monte de gente sair de perto de você. Já reparou? Uhum. Se você busca paz e espírito, as pessoas vão se despedindo da sua vida. Deixa aí na energia da foice. Deixa embora. Deixa embora. Deixa embora. Só fica quem for valer a pena, né? Casamento feliz com gente que traz prazer de verdade. Uau! Sabe? Conseguiu É casar isso, com bonitão, gente. fazer com o cara bonitão. É que isso, traz gente. prazer. Agora nós vamos terminar o programa que ele vai tirar uma cartinha pra mim. Vamos lá. Obrigada, gente mundial. E você vai ficando por aqui, viu, Jéssica Navarro? Valeu. Obrigado. Telefone de contato? 11 9400 26344. 940026344. Sigam Baralho Bocudo. Baralho Bocudo nas redes sociais, em todas. A gente falou do Kawaii, do TikTok. A Vibe Mundial também tá no Kawaii, no TikTok, no Instagram, no Facebook. É só acessar. No YouTube, né, que vocês estão vendo por aqui também. Obrigada, Jéssica. Valeu, Samira. Um super beijo. Obrigado. Gente mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira, a partir das 10 da manhã, com o Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo, até lá.